irmãos. Vou me apresentar rapidinho, acho que alguns me conhecem, mas me chamo Mauro, como a irmã Sônia falou aí. Sou ancião da igreja de Vila Teresa, que é outro distrito aqui de São Leopoldo, e sou professor de escola sabatina lá também. E também não estou sozinho, né? Está comigo a minha amada, minha esposa Patrícia, eu chamo ela da minha Rebeca, né? A minha costelinha, está aqui comigo. Tive acho que umas 2 vezes aqui já pregando isso, né? Essa é a terceira. Como é bom estar aqui de novo com os irmãos, como é bom estar aqui para nós compartilhar da palavra de Deus, né? Como a irmã Sônia falou, esse aqui é o pão, é o nosso pão diário, né? A gente tem que se alimentar todos os dias. E nessa noite, com certeza Deus ele tem algo especial para mim e para você. Irmãos, eu quero nessa noite trazer uma mensagem, sermão, e a introdução desse sermão eu quero contar um pouco da história do povo de Israel, e depois vamos chegar a uma conclusão. Eu espero que você fique comigo, vai ser um sermão breve, né? Mas que a gente venha tirar dele um proveito muito bom, né? Para a nossa vida, uma lição. Bom, irmãos, nós sabemos que nunca foi plano de Deus que o povo de Israel ele tivesse uma monarquia, o povo de Israel tivesse um rei. Sempre foi o plano de Deus que o povo dele tivesse uma teocracia, ou seja, que ele fosse dirigido pelo próprio Deus. Amém? Mas como o povo insistiu e o povo teimoso pediu um rei e Deus atendeu. Quem foi o primeiro rei do povo de Deus? Saul. O segundo rei? Davi. E o terceiro? Salomão. Pois bem, a Bíblia nos conta que depois que Salomão foi o rei e ele veio a morrer, a gente vê aqui que as 12 tribos de Israel, pela primeira vez, ela é dividida, as 12 tribos. Porque nós temos um sucessor autônomo, que seria Jeroboão, e um concorrente, que seria Roboão. Então, 10 tribos eles vão para o norte, com capital em Samaria, e 2 tribos vão para o sul, capital em Jerusalém. Os irmãos prestem bem atenção nessa história, que nós já estamos no final. Pois bem, as 10 tribos que foram para o norte, elas, por causa da idolatria, elas foram dizimadas, elas foram extintas no ano de 722 a.C. pelos assírios. 722 a.C. E as 2 tribos que sobraram, as tribos do sul, com capital em Jerusalém, uma delas era Judá, e por isso aqui o povo de Deus é chamado de judeu, porque veio da tribo de Judá, não foram extintas. Por quê? Porque a profecia sempre dizia que o Messias viria de onde? Viria da tribo de Judá. Então essa tribo não poderia ser extinta. Então aconteceu que, mesmo assim, eles praticando idolatria, o povo de Deus foi levado a cativeiro. Nós conhecemos a história. Por quem? Pelo povo da Babilônia. Então acontece, irmãos, que essas 2 tribos, pela idolatria, uma delas que sobrou, que foi Judá, foi levado em cativeiro. Mas Deus ele é tão bom, irmãos, e aqui uma parte importante: Deus ele é tão bom que ele jamais acontecem as coisas com o seu povo sem antes Deus ele advertir e ele mostrar. Abra comigo a tua Bíblia em Jeremias capítulo 25, vamos ler o verso 11 e o verso 12. Irmãos, a profecia ela tem a função de levar o povo a confiar em Deus e não meramente de matar a curiosidade de eventos futuros. Deus ele usa a profecia porque a Bíblia mesmo diz que Deus o quê? Ele veio primeiro revelar aos seus profetas, né, antes que aconteçam as coisas. Então, a profecia dizia o quê? Vamos ler Jeremias, capítulo 25. Capítulo 25, verso 11 e 12. Vamos achar? Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a dessa nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. O que está dizendo aqui? Que Deus, ele iria o quê? Permitir que o povo de Babilônia invadisse Jerusalém
e levasse cativo o povo, certo? Volta a tua Bíblia agora, um pouquinho para trás, em Isaías 45. Volta ela ali. Isaías 45. Vamos ler o verso 1. Não tem que os irmãos acharem? Isaías 45, verso 1. Olha o que diz ali. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Amém? Volta 2 versículos, irmãos. 44, o 27 e o 28. Está em 45, só volta 2 versículos para trás. 27 e 28 de Isaías 44. Olha o que diz ali. Que digo à profundeza das águas, cega-te, e eu secarei os teus rios. Que digo a Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. Vamos juntar essas profecias agora. A profecia está dizendo que viria o povo da Babilônia, pegaria o povo cativo de Jerusalém, levaria para a Babilônia durante quanto tempo? 70 anos. E nessa retirada do povo lá de Jerusalém, o que eles iam fazer? Eles iam derribar o templo e destruir a cidade. Que templo era esse que existia naquele momento lá, irmãos? Era o templo maior que eles já tinham feito, o templo de Salomão, certo? Salomão havia morrido. Mas também a profecia dizia que depois de 70 anos, Deus levantaria um homem chamado Ciro, e aqui um adendo. Ciro, irmãos, essa profecia, ela é dada 150 anos antes de Ciro nascer. Aqui é uma prova de que Deus, ele conhece o futuro, ele conhece o amanhã, ele conhece todas as coisas. A profecia, a gente viu ao longo da mensagem, a profecia se cumpriu ao pé da letra, porque Deus, ele conhece todas as coisas. Então, o que está dizendo? Que a cidade seria saqueada, seria destruída, o templo seria destruído, o povo seria levado cativo, e Deus levantaria um homem chamado Ciro, e ele resgataria o povo depois de 70 anos. Guarde essa mensagem aí. Tá? A profecia, irmãos, então a profecia passou seu tempo, a profecia se cumpriu. Irmãos, acontece que, passado o tempo, Deus, a Babilônia, ela se torna a nação mais poderosa do mundo. O rei Nabucodonosor se torna hoje o Trump, ele é o líder do planeta Terra. E quando o rei da Babilônia, ele se torna o homem mais forte do mundo, mais poderoso, ele lembra de um episódio. Lá em Ezequias, o rei Ezequias, ele não lembra da história, que Ezequias ele ia morrer, ele pediu para Deus que desse a ele mais 15 anos de vida, e Deus, para mostrar para Ezequias que queria dar esses 15 anos de vida, falou o que para Ezequias? Para Isaías falar para Ezequias, eu vou fazer que a sombra do sol, já declinada, ela volte 10 graus no relógio que é casa. Os babilônicos, eles eram muito estudiosos do cosmos, eles viram que isso aconteceu, eles ficaram curiosos, e eles foram atrás, entenderam que o sol tinha voltado, que ele já tinha declinado, por causa da mensagem de Deus ao rei Ezequias, pela cura da doença dele. O que acontece então, naquela época? O rei da Babilônia manda uma comitiva para Jerusalém, isso eu estou falando do passado, né? Quando eles chegam lá, o povo de Deus, em vez de mostrar para o rei da Babilônia, para o povo babilônico, quem era Deus, quem era o Senhor deles, quem era o Deus que eles serviam, o que eles fizeram? Se encheram da onda, se encheram do grau, e eles foram que levaram a comitiva ao templo, a todos os tesouros de Jerusalém, do povo de Deus. Então, quando o rei da Babilônia, ele se levanta, irmãos, ele pensa assim, eu sei onde tem bastante ouro. Por quê? Porque ele já tinha ouvido falar, ele já tinha mandado uma comitiva até Jerusalém e sabia que era um povo muito próspero. O que acontece? 605 a.C., irmãos, a Babilônia invade Jerusalém, o rei Nabucodonosor. Nessa primeira leva, nós vamos entender uma coisa, a história conta que Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes, tá? Ele invadiu 605 a.C., 597 a.C. e 586. Na primeira vez que ele invadiu, ele leva cativo apenas os príncipes, apenas os jovens mais destacados de Jerusalém. Quem está entre eles? 3 jovens que nós conhecemos muito bem:
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nesse contexto, Daniel tinha 18 anos. A distância que eles foram levados de Jerusalém até Babilônia era 1.500 quilômetros, em torno de 3 meses de viagem caminhando. Então, o que acontece? Quando o povo chega lá cativo em Babilônia, eles escrevem os Salmos. Eu quero que você abra comigo esses Salmos. Salmo 137, vamos ler o verso 1 e o verso 2. Vai buscando essa história, irmãos. Isso é interessante. Salmo 137, verso 1 e verso 2. Olha só o que diz esses salmos. Um salmo conhecido nosso. 137, verso 1 e verso 2. Olha o primeiro verso. Às margens do rio, dos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Essa primeira parte aqui. Irmãos, Babilônia, ela ficava numa parte do planeta chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia, entre rios, tá? Babilônia, ela era situada exatamente entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Era essa a localização de Babilônia. E aqui o povo está dizendo que lá em Babilônia eles choravam, porque se lembravam de Sião. O que era Sião? Sião era um monte que existia em Jerusalém, sobre o qual estava situado o Templo de Salomão. Então eles lembravam do templo e eles choravam, porque estavam em terra estranha. Olha aqui o verso 2. 137, verso 2. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. O pessoal lá de Babilônia sabia que eles eram um povo alegre, um povo que louvava a Deus, então eles pediam para eles: ó, vocês têm que louvar a Deus aqui, nós queremos ouvir os cânticos que vocês cantavam lá em Sião. E eles diziam: como poderíamos, se os irmãos continuar lendo o verso, a gente não vai ler, mas continuar lendo ali o 3, o 4, o 5, eles diziam assim: mas como nós vamos entoar cânticos ao nosso Senhor em terra estranha, antes que a nossa mão se mire, antes que minha língua se colhe ao paladar, ao céu da boca, mas eu não vou louvar o meu Deus em terra estranha. Eles diziam isso. Só que eles diziam uma coisa também, eles falaram assim: vocês babilônicos, vocês caldeus, fiquem sabendo uma coisa, a profecia do nosso Deus diz assim, ó, que nós vamos ficar aqui durante 70 anos, e depois de 70 anos, Deus ele vai levantar um homem que a gente não sabe quem é, mas que tem o nome Ciro, e ele vai entrar aqui e vai nos resgatar de vocês, das mãos de vocês. E os babilônios não entendiam coisa alguma. Pois é, irmãos, o tempo passou, e aquele jovem que tinha 18 anos, Daniel, agora Daniel estava com 88 anos. E acontece uma coisa muito interessante, depois de 70 anos. Um homem chamado Ciro, junto com seu tio chamado Dario, estuda a história, irmãos, está na Bíblia e está nos livros da história. Eles juntam duas nações, os Medos e os Persas. E os dois, Ciro era um camarada muito inteligente. Ciro sabia que Babilônia se situava entre dois rios. O que Ciro fez? Ele cavou uma vala muito grande, eu não sei quantos dias ele levou para isso. E num dado momento, Ciro, ele desvia o rio Eufrates, olha para ver se eles cumprindo. Eu estou falando de 70 anos depois da profecia, irmãos. Ele desvia o rio Eufrates então sai do leito, sai do curso, e os Medos persas, juntos, unidos, eles então marcham para dentro de Babilônia, porque o rio estava seco. E uma coisa interessante, a história conta que mesmo o rio entrando em Babilônia, havia portões que fechavam o rio, ou seja, o rio passava em grades, os portões eram fechados. Só que uma coisa estranha, naquele dia, e a história conta que esse dia é 13 de outubro de 539 a.C. Nesse momento, quando o exército está marchando, não sei por que cargas d'água, os portões estavam abertos. O que a profecia dizia? Ele voou adiante dele e os portões não se fecharão. Irmãos, consegue entender o nosso Deus? O que está acontecendo no palácio? Nesse momento, 70 anos depois, não é mais Nabucodonosor que está ali. É o neto, o bisneto dele, o descendente dele chamado Belsazar. Os irmãos conhecem essa história. Belsazar está ali numa tremenda farra, numa das maiores festas que o palácio já fez, com aproximadamente 1000 convidados. Eles estavam ali se prostituindo e bebendo e fazendo e louvando seus deuses. Num dado momento, irmãos, a história conta que a Bíblia também conta que num dado momento
Belsazar, embriagado, chapadão, loucão mesmo. Sabe o que ele fala? Ele diz assim: ó, agora vocês aí, meus servos, vão lá no templo de Marduk, vocês pegam lá as taças que nós tiramos lá no templo de Salomão, que eu quero agora é beber vinho, e é nos vasos sagrados do Deus deles. E ele faz isso, irmãos. Eles vão lá, pegam umas taças, e eles trazem para o palácio, no meio de toda aquela orgia, e ele começa a beber vinho nas taças sagradas que tinha lá no templo de Salomão. Nesse momento, irmãos, a profecia não se completou lá. Nesse momento, diz que uma mão, sem ajuda de ninguém, ela aparece e começa a escrever na parede. E olha o que ela diz. Os irmãos vão rir de mim, eu vou tentar falar aqui. Mené, Mené, Tekel, Upés. Ela fala isso. Nesse momento, todo mundo para a farra e todo mundo fica apavorado. Imagina, irmãos, imagina a cena. E diz a história que o rei, o Belsazar, diz que ele fica com tanto medo, diz que bate um meio no outro, de apavoramento, e eles não entendem o que está escrito na parede. Então a mãe de Belsazar diz assim: olha, no tempo do teu tataravô, do teu descendente, existia um cara aqui na corte, que foi lá, um hebreu que veio lá dos judeus, ele sabia interpretações, e ele está aí ainda, já é velho, mas ele está aí ainda. Foram lá chamar, aí chega aquele senhorzinho, já idoso, 88 anos, Daniel, ele chega, ele olha aquele escrito na parede, olha para o rei e diz assim: olha, tu estourou a taça da ira de Deus, a tua cota acabou. E o rei diz: mas o que está escrito aí? Ele diz assim: pois é, pesado foste na balança e foste achado em falta. Desde agora o teu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Irmãos, esse Deus que a gente serve é maravilhoso. Nesse exato momento, os medos e os persas já estavam dentro do palácio. Os irmãos conseguem entender o poder do Deus que tu serve? A profecia se cumpriu, irmãos, instantaneamente, no pé da letra. Então, Sírio e os medos e os persas, eles assumem o controle da Babilônia. Cai o domínio babilônico, eles assumem. Aí, irmãos, entra a segunda parte. A profecia dizia que Ciro iria libertar o povo de Deus, certo? Só que o tempo começa a passar e Ciro não assina o decreto para que o povo vá para Jerusalém e volte. Então Daniel começa a lutar e Daniel começa a orar. Se os irmãos olharem Daniel capítulo 9, vai ver essa oração. Daniel começa a orar, irmãos, ele não incessantemente, e Ciro não assina o decreto. Aí o céu envia, e a gente vai ver essa mensagem toda, se os irmãos lerem em Daniel e também em Apocalipse, fala um pouco disso. O céu envia um anjo Gabriel. Sabe quem é Gabriel? A história conta, e os teólogos também chegam a essa conclusão de que Gabriel foi o anjo que ficou no lugar de Lúcifer, quando Lúcifer se revelou no céu. Então Gabriel, sabe quem é Gabriel? Lembra do anjo que foi lá falar para Maria: tu terás um filho, Espírito Santo, vai botar uma semente em ti? Foi o anjo Gabriel. Sabe quem foi lá e alentou o coração de José e disse assim: não larga essa mulher, isso aqui é obra de Deus? Gabriel. Sabe quem disse para aquela grande pedra, quando Cristo estava lá dentro da sepultura e a pedra tinha que ser removida? Sabe quem falou: pedra, sai daí? Gabriel. Irmãos, Gabriel, ele vinha para cá só com coisa, só quando o negócio era forte mesmo. Só que, irmãos, nesse momento, está Gabriel lutando com quem? Com Lúcifer. São duas criaturas, não é nenhum é Deus, é duas criaturas, e os dois estão com a mesma força. O que acontece? Diz a Bíblia que durante 21 dias Daniel, ele orou e jejuou. Aí, irmãos, o céu mandou outro anjo. Sabe quem que ele mandou? Aí ele mandou Miguel, irmãos. Quem é Miguel, irmãos? É o próprio Cristo, amado. E aí, irmãos, eu queria ver essa cena. Quando o Miguel desceu de palácio, irmãos, acho que saiu demônio para todo mundo foi janela. Eu acho que o demônio voou, nem o capiroto ficou, acho que saiu tudo a milhão. Aí o que acontece? Depois de 21 dias, Ciro assina o decreto. Assina o decreto para que o povo judeu saia de Babilônia e volte para Jerusalém, para reconstruir a cidade e o templo. Você pode pensar comigo assim: irmão, então foi uma festa tremenda, né? O povo ficou feliz, vou sair de Babilônia. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Eles disseram assim: nós sair de Babilônia, a cidade número 1 do planeta, com os seus jardins suspensos, com as suas universidades, com toda a riqueza e todo o glamour que existe aqui, nós voltar para uma cidade derribada, um templo destruído, uma cidade que nós temos que reconstruir do zero de novo, nós não vamos.
Só que a história conta que 2.000 famílias, a maioria deles pessoas já idosas que tinham conhecido Jerusalém, que tinham conhecido o Templo de Salomão, eles voltaram. E com muito esforço eles reconstruíram o novo templo e começaram a reconstruir a cidade. Só que nessa reconstrução, irmãos, havia um misto, um agridoce de felicidade e tristeza. Por quê? Os novos que voltavam de Babilônia, aqueles que nasceram em Babilônia, eles estavam deslumbrados com o novo templo, com a cidade sendo reconstruída. Mas os mais idosos, aqueles que tinham conhecido o Templo de Salomão e Jerusalém, eles estavam muito tristes, eles choravam, porque o templo, aquele templo que eles tinham construído, de nada se comparava com o de Salomão. Aí, irmãos, nesse momento entra quem? Entra o profeta Joel. Olha como a história vai se fechando, né? Sabe Joel 2, capítulo 8 e 9? O que Joel disse? A glória desse segundo templo será maior que a do primeiro, porque nela pisará o desejado de todas as nações. Irmãos, era por isso que Satanás não queria que Ciro assinasse o decreto. Ele sabia que no momento em que ele assinasse o decreto, o povo voltaria, reconstruir o templo, o sacrifício voltaria, e o desejado de todas as nações pisaria naquele lugar. E isso se cumpre quando, amados? Se cumpre em Mateus 24:1, quando Jesus bota o pé do templo, ele mesmo diz que ali se cumpriu a profecia. O desejado de todas as nações. Você sabia que a Ellen White, nossa irmã, ela tirou o título do livro dessa parte, do que Joel escreveu? Olha que tremendo. Então nós sabemos que então, Jesus ele estaria ali, ele viria, ele seria o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele morreria, ele cessaria o sacrifício e de uma vez por todas ele estaria onde? No Santo do Santo, intercedendo por mim e por ti. Amém? Pois é, amados, tudo isso é história. Agora nós vamos para a aplicação. Abra a tua Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. E vamos ler o verso. Apocalipse 18, verso 2, irmãos. No 2 e o verso 4 nós vamos ler. Amém? Todos acharam? Amém. 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, ouviu de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para que não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Irmãos, a história conta tudo isso que eu falei para os irmãos, e aqui o anjo está chamando, ele está clamando ao povo para se retirar de onde, irmãos? De Babilônia. Só que tem um porém. Essa Babilônia que eu acabei de contar toda a história para os irmãos, ela aconteceu no 6º século antes de Cristo. E essa Babilônia que a Apocalipse está falando aqui é uma Babilônia do tempo do fim. Então o que me leva a entender agora? Me leva a entender, irmãos, que essa Babilônia é uma Babilônia mística. Eu não vou entrar no contexto de Gênesis aqui e falar o que é Babilônia, a gente sabe da Torre de Babel e tudo mais, mas Babilônia significa confusão. Aí eu quero perguntar para os irmãos hoje, o que está virado o sistema religioso desse mundo? É uma confusão, irmãos. Oxford, no último dado deles, dizem que hoje nós temos mais de 34 mil denominações religiosas no mundo. 34 mil, irmãos, tem religião para todo mundo. E todos eles pregam o dia que estão falando a verdade. Os irmãos conseguem entender a confusão. Na Idade Média, Satanás ele matava os cristãos. Ele matava aqueles que pregavam o Evangelho. Hoje ele deixa pregar à vontade. Ele simplesmente faz uma trafuca, ele pega pregadores que falando qualquer coisa, ele sabe que aí ele consegue confundir a humanidade. Os irmãos entenderam? O que é a Babilônia, o que é a confusão? Pois bem, irmãos, tem outra coisa também. Tudo isso aqui aconteceu no século VI, como eu falei. Agora, abra a tua Bíblia comigo, um pouquinho atrás. 16, Apocalipse 16, verso 12. Olha o que diz ali. Apocalipse 16, verso 12. Olha agora a profecia se cumprindo aqui. Derramou o cesto, que fala dos flagelos, né?
derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Vamos entender isso aqui. Os irmãos entenderam aqui que diz que esse anjo derramou sua taça e o grande rio Eufrates ele foi secado? O que Ciro fez quando ele invadiu Babilônia? Ele secou o rio Eufrates. Aqui está dizendo que os reis que vêm da banda do norte, quem são eles, irmãos? É Jesus e seus anjos. Tudo isso aqui, irmãos, agora é simbólico. A grande Babilônia dos dias finais, dos dias que a gente vive, ela é mística. O secamento do rio Eufrates significa a grande mornidão e o grande secamento espiritual que o mundo está vivendo hoje. Ciro, ele é um tipo de Cristo. O que Deus diz? Eu mando o meu ungido. Quem que é o ungido do Senhor? É Jesus. Ciro aqui, ele é ungido, ele é um tipo de Cristo. Agora tem uma parte muito triste que eu tenho que falar para os irmãos. Irmãos, dizem que quando o decreto foi assinado lá, vocês irmãos lembram que eu falei? Eles não queriam sair de Babilônia. E infelizmente isso vai se repetir nos nossos dias. Quando o decreto for assinado, muitos não vão querer sair de Babilônia. Muitos, irmãos. Isso é uma realidade. Sabe por que eles não queriam sair de Babilônia? Porque eles criaram raízes em Babilônia. Sabe por que quando o decreto for assinado nos dias finais agora, muitos não vão querer sair de Babilônia e voltar para Jerusalém, mas agora a Jerusalém celestial? Porque eles também estarão com os pés, eles criarão raízes em Babilônia. Irmãos, isso é uma grande advertência para mim e para você. Os dias estão tão difíceis, as coisas estão tão complicadas, e que o povo de Deus, infelizmente, ele está criando raízes nesse mundo. Eu olho para mim, eu olho para você, e eu quero que cada um faça uma autoanálise aqui. Quanto tempo a gente tem dedicado às coisas de Deus? Quanto tempo a gente tem dedicado a Deus? Que saudade que a gente tem do céu. E quanto a gente tem se apegado à Babilônia. Irmãos, você pode dizer assim para mim, irmão, mas eu sou um adventista há tantos anos, eu até trabalho para Cristo, mas aqui é muito mais íntimo, irmãos. Aqui está falando que quem sabe a raiz que eu tenha, a raiz que você tenha, ela seja, quem sabe eu esteja falando para alguém que tem criado raiz em Babilônia por estar negligenciando na devolução dos dízimos das ofertas. Quem sabe a raiz que a gente tem em Babilônia é um estilo de vida que não é de acordo com o que essa igreja prega. E aqui eu falo de bebida, eu falo de comida, eu falo de vestimenta. Quem sabe essa raiz de Babilônia não seja uma maneira de se portar fora da igreja que não é de acordo com um ato cristão verdadeiro. Sabe, amados, se nós conseguíssemos vislumbrar o que Deus tem preparado para nós esse céu, nós não ia ter raiz nenhuma nessa Babilônia aqui. O problema todo é que dentro de nós há uma raiz da pecaminosidade, do pecado, do erro, do engano, e que muitas vezes a gente deixa essa raiz aflorar. A gente deixa esse uri, esse velho eu. A gente sabe que o maior inimigo nosso nem é o nosso Satanás, mas é o nosso eu. E nós vamos só quebrar esse eu todos os dias quando a gente buscar Deus, irmãos. Sabe, irmãos, vai ser muito triste porque vai existir essa realidade de muitos estarem grudados, enraizados em Babilônia. Mas eu quero dizer uma coisa boa para os irmãos nessa noite. A Bíblia diz que haverá um remanescente fiel, e que esse remanescente ele vai dar tudo a Cristo. Tudo. E quando é tudo, irmãos. Ele vai viver para Jesus. Ele vai louvar a Deus e amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E esse é o povo e que Deus ele quer no final dos dias. Esse é o povo que vai ter que fugir e que não vai criar raiz em Babilônia, mas que vai fugir para os montes e que vai fugir para que não receba a marca da besta, mas sim que tenha a marca de Cristo. Irmãos, o dia de preparação, eu sempre prego sobre isso, o dia de preparação ele é agora. Ele não é quando começar as coisas a acontecerem. E já está acontecendo, irmãos.
Os irmãos veem, o tempo está quase se esgotando. Irmãos, vocês estão olhando para o cenário mundial? Os irmãos estão vendo como as coisas estão acontecendo? Os irmãos sabiam que um colapso econômico ele está quase à beira de acontecer? Hoje, nesse dado momento, a maior nação do planeta Terra, Estados Unidos da América, sabe qual é a dívida dos Estados Unidos hoje? Hoje, você pode entrar no site lá. Eles estão devendo hoje só para a dívida interna 37 trilhões de dólares. Eles estão pagando $1 trilhão por ano só de juros da dívida. Eles não conseguem mais pagar a dívida, é só o juro e já está ficando ruim de pagar o juro. Irmãos, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a Europa toda estava destruída. E eles precisavam então muita força reerguer toda a Europa, todos os países. E sabe o que os governos de lá falaram? Nós precisamos trabalhar muito para que a gente levante a Europa. Eles trabalhavam daí 6 dias por semana. E quais os dias que eles trabalhavam, irmão? Não preciso nem dizer para vocês, né? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Os economistas do Brasil já estão alarmados. O rombo na Previdência está tão grande que eles estão dizendo que vai chegar um momento, e não está muito longe, que o aposentado vai lá no banco tirar o dinheiro dele e não vai ter mais. Tem mais gente pegando dinheiro do que gente colocando. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos entrando num cataclisma tão grande, econômico, social, irmãos, que só falta uma coisa. Aí vai se levantar um. Quando tudo isso acontecer, o cenário está armado. Vai se levantar um e vai dizer assim: ó, eu tenho a solução. Basta vocês seguirem o que eu estou mandando. Irmãos, os irmãos estão vendo aí, está passando o tal de I3 Atlas, que os astrônomos nunca viram isso na vida. É um objeto que eles não sabem o que é, está andando a 250 mil km por hora, e que eles não sabem se é cometa, se é asteroide, ele é muito grande, só que preocupa a Bíblia. A Bíblia diz o quê? Que nos últimos dias aconteceriam sinais nos céus, e que o Satanás ele é tão astuto que ele se transforma em quem? Em anjo de luz. E já tem muitos falando sobre isso, irmãos. Irmãos, eu não estou aqui para alarmar ninguém, eu só estou aqui para divertir o que a Bíblia está falando. É o momento da igreja se levantar como uma forte e poderosa. É o momento de nós começar a clamar, sabe por quê? Eu chamo a Serode. Senhor, me usa. Me ajuda a ser luz do mundo e sal da terra. Não tem mais nada para acontecer, amados. A profecia não se cumpriu ao pé da letra. Não foi o que eu mostrei para os irmãos aqui. O mesmo Deus que cumpriu essa profecia é o Deus que hoje está dizendo que Ele vai voltar nas ondas do céu. E vai buscar um povo seu, santo de boas obras. Irmãos, não pensa que leva muito tempo, não. Não pensa. Começou a buscar Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, o Espírito Santo vai começar a falar forte no teu coração e vai te mostrar que Ele está, ouça os passos de Deus que se aproxima. Jesus está às portas, irmãos. Nós temos que acordar, Jesus. Temos que acordar, gente. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas que a gente se levante como um forte e que a gente ganhe nossas famílias. O evangelismo que aconteceu agora 2 fins de semana atrás, que a gente teve lá na Vila Teresa, eu tive o orgulho e a honra de batizar minhas 2 irmãs para Cristo. Eu a parte deles durante 1 ano estudo para elas. Eu chorei muito, irmãos. Eu me alegrei. Eu quero ver minha família toda no céu. E já levei minha mãe junto. E ela disse para mim: meu filho, eu vou te dar esse orgulho. Eu vou descer as águas também. E eu falei: amém. Irmãos, é o que a gente precisa, é ganhar alma para Jesus. Essa aqui é um inferno para o céu. Nós precisamos disso, irmãos. E Jesus está voltando. Não tem mais tempo, irmãos. Não tem tempo de nós perder e dar uma de cristão meia boca. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e a minha vida nessa noite. Que Deus nos use. E por irmão colocar o louvor lá e depois nós vamos estar orando.
e Pai de amor. Obrigado a Deus porque mais uma vez a Tua palavra falou no nosso